O Brasil é um dos países mais misteriosos do mundo. Escondido entre florestas, cidades antigas e histórias esquecidas, existem enigmas que até hoje a ciência não conseguiu explicar. Hoje você vai conhecer 6 mistérios brasileiros que parecem saídos de um filme, mas são reais. E o último pode mudar a forma como você enxerga a nossa história. No número 6, a cidade perdida de Ratanabá. Imagine uma cidade inteira escondida nas profundezas da maior floresta do mundo. Esse é o mistério de Ratanabá, a suposta capital do mundo, perdida na Amazônia. A lenda ganhou força nos últimos anos quando grupos de exploradores e teóricos divulgaram imagens de satélite mostrando formas geométricas estranhas como se fossem ruínas cobertas pela selva. Alguns juram que são restos de uma civilização tão avançada que rivalizaria com o Egito Antigo. De acordo com as histórias, Ratanabá teria sido um centro tecnológico e espiritual da humanidade, destruído ou engolido pela floresta há milhares de anos. Os defensores da teoria afirmam que os tesouros e os segredos dessa cidade poderiam transformar o destino do planeta. Mas a ciência oficial trata o caso com ceticismo. Arqueólogos afirmam que muitas dessas imagens não passam de formações naturais, rios secos ou simples padrões criados pela própria vegetação. E, no entanto, a Amazônia ainda guarda segredos surpreendentes. Descobertas recentes revelaram cidades perdidas de povos pré-colombianos, conectadas por quilômetros de estradas e canais. Se essas cidades, por tanto tempo ignoradas, estavam escondidas debaixo da mata, quem pode garantir que outra, ainda maior, não esteja lá, esperando para ser redescoberta? E se Ratanabá é apenas uma lenda moderna, o próximo mistério é muito mais antigo, gravado em pedra e desafiando estudiosos há séculos. A Pedra do Ingá. No interior da Paraíba, uma enorme rocha guarda inscrições que ninguém conseguiu decifrar até hoje. É a famosa Pedra do Ingá, um dos maiores mistérios arqueológicos do Brasil. As inscrições cobrem uma área de mais de 200 metros quadrados. São símbolos que lembram estrelas, animais, círculos e linhas entrelaçadas. O que intriga é que não correspondem a nenhuma língua indígena conhecida. Foram feitas por quem? E quando? Alguns estudiosos acreditam que sejam representações astronômicas, talvez um mapa do céu feito por povos antigos. Outros sugerem que são registros de rituais ou lendas, mas há também quem acredite que possam ser vestígios de uma civilização perdida, ou até mesmo de visitantes de outro mundo. Os moradores locais chamam o lugar de Itacoatiara do Ingá, que significa pedra pintada. Para eles, é um espaço carregado de energia e mistério. Ao cair da noite, quando a lua ilumina os símbolos, não é difícil imaginar que ali esteja escondida uma mensagem ancestral, escrita para alguém que talvez ainda nem tenha chegado à Terra. O mais impressionante é que, apesar de séculos de estudo, ninguém conseguiu traduzir a Pedra do Ingá. Não há consenso sobre seu significado. E por isso, ela continua sendo um enigma que intriga arqueólogos, curiosos e caçadores de mistérios. E se símbolos misteriosos já são suficientes para intrigar, imagine agora sons vindos do céu, que parecem não ter explicação alguma. O barulho misterioso de Guarapiranga, São Paulo. Moradores da região da represa de Guarapiranga, em São Paulo, relatam há anos um fenômeno estranho. Um som grave, constante, vindo do céu ou do subsolo, sem que ninguém consiga identificar a origem. É descrito como um zumbido profundo, semelhante a um motor distante ou a um trovão que nunca termina. Alguns dizem ouvir apenas à noite. Outros garantem que já escutaram durante o dia, em diferentes pontos da cidade. Esse tipo de fenômeno não é exclusivo do Brasil. No mundo todo, há relatos de sons semelhantes, chamados de The Hum, o zumbido. Cientistas tentaram explicar vibrações da terra, barulho de usinas elétricas até efeitos auditivos provocados pelo próprio ouvido humano. Mas nenhuma dessas hipóteses conseguiu responder a todos os casos. O fato é que, em Guarapiranga, muitas pessoas afirmam ter ouvido o som ao mesmo tempo, tornando difícil acreditar que seja apenas ilusão auditiva. Há teorias que vão desde movimentos geológicos subterrâneos até testes secretos de tecnologia militar. E, claro,
não faltam os que acreditam que seja um sinal vindo do céu, talvez até de contato extraterrestre. Seja qual for a explicação, o barulho de Guarapiranga permanece sem resposta oficial. É um mistério que ecoa no ar, lembrando que há fenômenos que ainda não conseguimos compreender. Mas se os céus escondem segredos, o fundo das águas do Brasil guarda mistérios ainda mais profundos. A Lagoa Misteriosa de Bonito, Mato Grosso do Sul. Bonito é conhecido pelas águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego. Mas, em meio a tanta beleza natural, existe um lugar que desafia mergulhadores e cientistas: a Lagoa Misteriosa. À primeira vista, ela parece apenas um lago comum, escondido em meio à mata. Mas basta olhar para o fundo azul profundo para perceber que algo está errado. A lagoa parece não ter fim. Mergulhadores profissionais já exploraram o local e chegaram a 220 metros de profundidade. Mesmo assim, não conseguiram alcançar o fundo. A pressão da água e a escuridão tornam impossível continuar sem equipamentos de altíssimo risco. O mistério. Até onde essa lagoa vai? Estudos indicam que ela pode estar conectada a um sistema subterrâneo de cavernas e rios ainda não mapeado. Outros acreditam que seja uma fenda geológica gigantesca que mergulha rumo ao desconhecido. Moradores contam histórias de pessoas que desapareceram ao tentar explorar por conta própria. E para muitos visitantes, o silêncio e a imensidão da Lagoa Misteriosa criam a sensação de estar diante de um portal para outro mundo. Mas se a Lagoa Misteriosa guarda silêncio, o próximo mistério do Brasil foi barulhento, mortal, e deixou cicatrizes que até hoje não se apagaram. O caso do Césio 137 em Goiânia, Goiás. Em 1987, Goiânia se tornou palco de um dos maiores acidentes radioativos do mundo. Tudo começou quando 2 catadores de sucata encontraram um equipamento abandonado em um hospital desativado. Dentro dele, havia uma cápsula com um pó brilhante de cor azulada. Sem saber do que se tratava, eles levaram o material para casa. O pó, na verdade, era Césio 137, um elemento radioativo extremamente perigoso. Fascinados pelo brilho, eles chegaram a espalhar a substância pelo corpo e até a mostrar para vizinhos e amigos. Alguns moradores, encantados, passaram o pó na pele como se fosse purpurina. O que parecia mágico, logo se transformou em tragédia. Dias depois, várias pessoas começaram a apresentar sintomas graves: queimaduras, vômitos, fraqueza extrema. Hospitais ficaram lotados, sem saber como lidar com aquele enigma. Ao todo, 4 pessoas morreram diretamente por contaminação, entre elas, uma menina de apenas 6 anos. Centenas foram afetadas, casas inteiras precisaram ser demolidas, toneladas de solo foram retiradas. O episódio expôs o descuido com materiais radioativos no Brasil e mostrou ao mundo o perigo invisível da radiação. Até hoje, Goiânia carrega a lembrança sombria daquele pó azul, tão bonito quanto mortal. Mas enquanto esse acidente revelou o poder destrutivo da ciência, o próximo mistério nos leva de volta ao campo do inexplicável, um dos casos ufológicos mais famosos do planeta. O ET de Varginha, Minas Gerais, janeiro de 1996. Uma noite chuvosa em Varginha, no interior de Minas Gerais. 3 jovens caminham de volta para casa quando avistam algo que mudaria suas vidas para sempre. No meio de um terreno baldio, elas veem uma criatura agachada. Segundo os relatos, tinha pele marrom e viscosa, olhos vermelhos enormes e a cabeça desproporcional ao corpo. Assustadas, as meninas correm, mas a imagem nunca mais sairia de suas mentes. Horas depois, moradores notam movimentação estranha. Caminhões do exército circulando pela cidade, helicópteros sobrevoando e boatos de captura de seres não humanos. Alguns juram que 2 corpos foram levados para hospitais da região, em caixas metálicas. A história se complica quando um policial militar, Marco Eli Xerezi, que teria participado da operação, morre pouco tempo depois de uma infecção misteriosa. Ufólogos defendem que ele foi contaminado ao tocar o ser. O exército, por outro lado, sempre negou qualquer ligação. A versão oficial: as meninas teriam confundido um homem com deficiência física
e os militares apenas faziam exercícios de rotina. Mas como explicar dezenas de testemunhas diferentes, descrevendo a mesma criatura? A notícia ganhou o mundo. O caso foi comparado a Roswell, nos Estados Unidos. Até hoje, documentários internacionais investigam os relatos de Varginha. Mais de 25 anos se passaram, e ninguém conseguiu provar nem desmentir totalmente o que aconteceu naquela cidade mineira. Varginha permanece como um dos maiores enigmas brasileiros. E assim chegamos ao caso que talvez seja o mais famoso de todos, o ET de Varginha. Testemunhas juram ter visto, militares se envolveram, e até hoje a verdade permanece em silêncio. Se até os céus do Brasil podem esconder visitantes de outro mundo, o que mais estará sendo mantido em segredo? Se você também acredita que a história não para por aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo vamos mergulhar em mistérios ainda mais sombrios e revelações que podem abalar tudo o que você conhece. Agora me conta nos comentários, você acredita no ET de Varginha ou acha que tudo não passou de imaginação coletiva?